Fala galera! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje vamos revelar 10 casos surpreendentes de coisas que parecem uma coisa, mas são outra. Já pensou que o tomate é fruta? Não vegetal? O mundo está cheio de pegadinhas assim, e você vai se surpreender. Vamos explorar confusões do reino animal, vegetal e até decisões judiciais malucas. No final, tem desafio. Será que você adivinha o último item antes de eu contar? Bora lá! Vamos começar essa jornada de desmistificação. Começando com o clássico, o tomate. Ele é presença garantida em saladas, molhos, pizzas e até sucos. Mas apesar de estar sempre no meio dos vegetais, o tomate guarda um segredo surpreendente. Todo mundo acha que é vegetal, mas, na verdade, é fruta. Isso mesmo, fruta. E não é só uma questão de opinião, mas de ciência. Botânica define fruta como o que nasce do ovário da flor e contém sementes. O tomate encaixa certinho nessa definição, assim como a maçã, a laranja e o pêssego. Ou seja, quando você morde um tomate, está comendo o bebê da planta, cheio de sementes prontas para virar novas plantas. A confusão vem da cozinha. Usamos tomate em pratos salgados, então chamamos de vegetal. O sabor menos doce e o uso em receitas salgadas enganam nosso paladar e nossa tradição culinária. A treta foi tão grande que foi parar na Suprema Corte dos Iowa, em 1893. O caso era sobre impostos. Frutas tinham uma taxa, vegetais outra. Por lei, tomate virou vegetal para fins de imposto, mesmo sendo fruta na ciência. A decisão foi baseada no uso popular, não na biologia. Ou seja, na prática, a lei ignorou a biologia para facilitar a vida dos fiscais e comerciantes. O tomate virou um vegetal oficial, só no papel. Isso mostra como o uso popular pode ser mais forte que a definição científica. O que vale na cozinha nem sempre vale no laboratório. E não é só o tomate, pepino, abobrinha, berinjela, pimentão. Todos são frutas, segundo a botânica, mas tratamos como vegetais no dia a dia. Todos esses alimentos nascem do ovário da flor e têm sementes, mas, por tradição, continuam no time dos vegetais na cozinha. O tomate é o garoto propaganda dessa confusão. Ele virou símbolo da batalha entre ciência e cultura popular. Da próxima vez que fizer salada, lembre: você está comendo uma fruta disfarçada. E não está sozinho nessa pegadinha. A ciência não mente, mas a cozinha adora inventar moda. E no fim das contas, quem manda é o nosso costume. O tomate vive uma vida dupla: fruta para cientistas, vegetal para cozinheiros. Ele se adapta ao ambiente, como um verdadeiro camaleão culinário. É como um super-herói com identidade secreta, transitando entre dois mundos sem ser descoberto. E essa confusão é só o começo das pegadinhas de hoje. Prepare-se para descobrir outros alimentos que desafiam nossas certezas. O mundo vegetal é cheio dessas surpresas. Pronto para a próxima? Porque a natureza adora brincar com as nossas definições. Agora vamos falar das abelhas. Todo mundo acha que todas picam, mas não é bem assim. Só as fêmeas, as operárias, têm ferrão. Os machos, chamados zangões, são totalmente inofensivos. O ferrão é uma modificação do órgão de botar ovos, que só as fêmeas têm. Zangão não trabalha, não faz mel, só serve para fecundar a rainha. E o destino deles? O que acasala morre logo depois, e os outros são expulsos da colmeia e morrem de fome. Ou seja, o zangão é grandão, barulhento, mas não oferece perigo nenhum. Da próxima vez que ver uma abelha gordinha voando, pode relaxar. Provavelmente é um zangão. Nem todo inseto assustador é perigoso. A colmeia é uma sociedade cheia de papéis diferentes, e nem todo mundo lá dentro tem ferrão. O mundo das abelhas é muito mais do que mel e ferroadas. Bora para o próximo engano. Morcego rato de asas? Pássaro? Nada disso. Morcego é mamífero, como a gente. Tem pelos, dá leite e cuida dos filhotes.
É o único mamífero capaz de voar de verdade. Suas asas são, na verdade, mãos adaptadas, com dedos longos cobertos por uma membrana. Eles voam com as mãos literalmente e têm um superpoder ecolocalização. Emitem sons e enxergam pelo eco, caçando no escuro com precisão. Morcegos não são assustadores, são essenciais para o ecossistema. Polinizam plantas e controlam insetos. Esqueça a ideia de rato com asas. Eles têm uma ordem própria, Quiróptera, que significa mão com asa. São verdadeiros mestres da evolução. Ser mamífero não é sinônimo de viver no chão. Morcego é um animal fascinante, muito mais próximo de nós do que parece. Quebrou as regras e conquistou os céus. Pronto para mergulhar no mar das aparências? Estrela do mar? Nem estrela, nem peixe. Não tem espinha, guelras ou nadadeiras. É um equinodermo, parente dos ouriços do mar. Anda com centenas de pezinhos hidráulicos na parte de baixo dos braços. A boca fica no centro, embaixo, e ela come de um jeito bizarro. Projeta o estômago para fora e digere a presa ali mesmo. E se perder um braço, regenera outro. Em algumas espécies, um braço arrancado pode virar uma nova estrela do mar. Não nada, mas anda devagar e eficientemente. Parece simples, mas é um predador eficiente com superpoderes de regeneração. No fundo do mar, as aparências enganam ainda mais. Estrela do mar é um dos bichos mais estranhos e incríveis do oceano. Não se deixe enganar pelo nome ou pela aparência. A natureza adora surpreender. E tem mais criatura marinha para confundir você. Preparado para a próxima pegadinha? Vamos lá! Água-viva. À primeira vista, parece só um monte de água transparente, flutuando sem rumo. Mas não se engane. Por trás dessa aparência delicada, esconde-se um predador surpreendentemente eficiente, capaz de capturar e paralisar suas presas em segundos. Apesar de viver no mar, não é peixe, não tem espinha dorsal, cérebro ou coração. É um cnidário, parente próximo dos corais e das anêmonas do mar, compartilhando com eles uma estrutura corporal simples, mas muito eficaz para sobreviver. Nos tentáculos, carrega células urticantes chamadas cenidócitos, verdadeiros arpões microscópicos que disparam toxinas ao menor toque. Essas toxinas podem paralisar pequenos peixes e até causar dor intensa em humanos. O corpo da água-viva é formado por cerca de 95% de água, tornando-a quase invisível no oceano. O restante é pura eficiência biológica. Músculos simples, sistema nervoso rudimentar e tentáculos prontos para atacar. Ela não nada de verdade, apenas se mantém flutuando, sendo levada pelas correntes marítimas. Seu movimento é suave, quase hipnótico, mas esconde um mecanismo de caça implacável. Existem águas-vivas minúsculas, menores que uma unha, e outras gigantes, com tentáculos que podem ultrapassar 30 metros de comprimento, mais longos que um ônibus. Algumas espécies brilham no escuro, criando verdadeiros espetáculos de luzes no fundo do mar. E atenção, mesmo depois de morta, a água-viva pode queimar, pois seus tentáculos continuam ativos por um tempo. As águas-vivas existem há mais de 500 milhões de anos, muito antes dos dinossauros caminharem sobre a Terra. São fósseis vivos, testemunhas da história do planeta. Elas provam que não é preciso ter cérebro para ser um caçador de sucesso. Com seus tentáculos e toxinas, capturam e devoram suas presas com precisão. São criaturas de beleza hipnotizante, com cores e formas que parecem de outro mundo. Mas lembre-se, sua simplicidade é só aparente. Por dentro, são verdadeiras máquinas de sobrevivência. A água-viva é um lembrete fascinante de que o oceano está cheio de surpresas e mistérios, muitos deles perigosos e inesperados. Por isso, nunca subestime uma gelatina flutuante. Um simples toque pode ser suficiente para causar um grande estrago. Prepare-se,
porque a natureza está cheia de pegadinhas como essa. Vamos conhecer a próxima surpresa do mundo natural. Amendoim parece noz, mas é parente do feijão. Todo mundo coloca no mesmo grupo das castanhas, mas, botanicamente, é uma leguminosa. Cresce em vagens debaixo da terra, como feijão e ervilha. Nozes de verdade crescem em árvores e têm casca dura ao redor de uma única semente. O amendoim se esconde no solo para proteger suas sementes. Por isso, em inglês, é chamado de peanut ou groundnut. No Brasil, é estrela das festas juninas e da culinária. Da próxima vez que comer um mix de castanhas, lembre, o amendoim é um infiltrado do clube do feijão. A cozinha agrupa por sabor, mas a biologia agrupa por família. Mais um exemplo de como as aparências enganam. O amendoim é um espião delicioso entre as nozes. E aí, pronto para o desafio final? Vem comigo! Chegou a hora do desafio final. Você está pronto? Então responda. O que é o coco? Fruta, noz ou semente? Pense bem antes de responder, porque essa é uma dúvida que confunde muita gente ao redor do mundo. O coco é um daqueles alimentos que parecem simples, mas escondem muitos segredos em suas camadas. Já pensou? A resposta certa é: o coco é uma fruta, mais precisamente uma drupa fibrosa. Isso mesmo, apesar de muita gente chamar de noz, ele não é uma noz de verdade. O coco pertence a uma categoria especial de frutas. Drupa é um tipo de fruta que tem uma casca fina por fora, uma parte do meio fibrosa e, no centro, um caroço duro que protege a semente. Outras frutas, como o pêssego e a ameixa, também são drupas, mas o coco é a maior de todas. O coco começa com uma casca verde grossa. Depois, vem uma camada de fibras resistentes. E, por fim, aquela bola marrom dura que a gente encontra no mercado. Cada camada tem uma função importante para proteger a semente. Dentro do caroço, encontramos a parte branca, chamada de polpa, e a famosa água de coco, que servem de alimento para a semente enquanto ela não germina. É por isso que o coco é tão nutritivo e refrescante. O que chamamos de coco, na verdade, é só o caroço gigante de uma fruta ainda maior, envolta por camadas que muitas vezes nem vemos no supermercado. A palavra noz é popular, mas não é a classificação correta. Nozes verdadeiras, como a castanha, têm outra estrutura e origem. O coco é uma fruta incrível, adaptada para viajar pelo mar. Ele flutua facilmente, protege a semente do sal e do sol, e pode brotar em praias distantes, começando uma nova vida em outro lugar. É como se fosse uma arca de Noé vegetal, levando vida para diferentes partes do mundo, atravessando oceanos e resistindo a longas jornadas. E os usos do coco são quase infinitos. Podemos beber a água, comer a polpa, fazer leite, óleo, doces, bolos, além de artesanato, fibras para cordas, tapetes e até utensílios domésticos. Nada se perde. O coco é, sem dúvida, uma das plantas mais versáteis e aproveitadas do mundo, presente em diferentes culturas e culinárias. Uma drupa gigante cheia de surpresas, que vai muito além do que vemos à primeira vista. O coco engana com suas camadas, mas nos presenteia com muitos benefícios, seja na alimentação, na saúde ou no dia a dia. E aí, acertou o desafio? Agora você já sabe. O coco é uma fruta incrível, cheia de histórias e utilidades. Bora para o encerramento. E aí, curtiu as surpresas? O mundo está cheio de coisas que enganam. Se gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Conta nos comentários. Qual curiosidade te surpreendeu mais? Ou manda uma nova para aparecer aqui. A curiosidade move o mundo. Continue questionando e se maravilhando. Até a próxima. E cuidado, nem tudo é o que parece.